صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. A paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e a família purificada dele. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Hoje vamos conversar sobre o profeta Jesus, como que está chegando final do ano, Natal, que nossos irmãos cristãos eles estão comemorando esse dia. Por isso, desde agora, nos parabenizamos para todos os irmãos e as irmãs da comunidade cristã e todo mundo que acredita no profeta Jesus. Como que sabemos é importante o profeta Jesus para nós também. A história dele, desde o início até o último tempo. Até hoje que a gente está esperando o retorno dele. Cada parte da vida dele um exemplo para nós. Quando a gente estuda o profeta Jesus, e com ele, a mãe dele também, a Maria, porque eles dois estão ligados juntos. Por isso precisa conhecer a Maria também. Existe no Alcorão Sagrado, está falando Ibn Maryam, Isa ibn Maryam, Al-Masih ibn Maryam, que todos os lugares está falando que é filho de Maria. Jesus, filho de Maria. Al-Masih, Messias, o filho de Maria. Sobre a Maria, existe no Alcorão Sagrado Al-Imran. O Alcorão Sagrado está falando sobre a Maria, que Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Isso quando uma pessoa quer saber que a visão do islamismo sobre a Maria, esse versículo do Alcorão Sagrado, qualquer pessoa quer conhecer visão do islamismo sobre Maria, sobre o Jesus, é suficiente pesquisar um pouco sobre a Maria no Alcorão Sagrado. Esse versículo
ao Corão Sagrado, bem claro, está falando. Quando que os anjos falaram, avisaram a Maria, que Maria, o Criador, o Deus Altíssimo, escolheu a Senhora e purificou a Senhora, escolheu entre as mulheres do mundo. Isso é o que? A visão do islamismo sobre a Maria. Está mostrando que uma mulher pura, uma mulher que quase podemos dizer que uma mulher divina, uma mulher que não tem nada pecado, errado na sua vida. O Criador, o Deus, às vezes uma pessoa está escolhendo outra pessoa, uma pessoa, ser humano, mas às vezes o Criador está escolhendo ela ou ela entre outras pessoas. Isso é diferente. Está mostrando o quê? A importância de Maria entre as mulheres. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Agora que o Criador escolheu a Senhora, agora tem que conectar mais com o Criador. Tem que se prosternar, tem que rezar, suplicar para o Deus Altíssimo. A Maria, bem claro ao Corão Sagrado, está mostrando para nós que a posição dela entre outras mulheres é diferente. Porque ela ficou, e esse jeito cada vez está mostrando que ela, uma pessoa, uma menina, uma mulher, ligado com o Criador. Quem que liga com o Criador, com certeza o Criador vai escolher ela, ou ela. E também existe no Surat Tahrim, sobre a Maria, está falando ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. Mariam, a Maria, que a Maria é uma mulher pura, que não tinha nenhuma relação com ninguém. فنفخنا فيه من روحنا, que nós respiramos nela através do anjo. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Ela confirmou, ela tinha certeza para os livros sagrados que foi revelado para os profetas. Que já falamos uma vez sobre o que uma pessoa acredita, uma pessoa que tem certeza diferente. A Maria tinha certeza na palavra de Deus e os livros sagrados que foi revelado para outros profetas. Por isso, como que ela tinha essa certeza, o Criador também. Existe na história do profeta Abraão. Profeta Abraão, ele também, mesma coisa, quando pediu do Criador, mostrar como vai ser na outra vida, ressuscitação do ser humano ou os mortos. Que o Criador falou, não acredita, falou que acredita, mas quero que ter certeza. ليطمئن قلبي. Maria tinha essa certeza na sua vida. Por isso que o Criador escolheu ela para ser a mãe de um grande homem que é o Jesus Cristo que acreditamos. Sobre a Maria, o nascimento de Jesus, o Corão Sagrado, bem claro também está falando que inna mathala Isa inda Allah ka mathala Adam khalaqahu min turab. Exemplo de o Jesus, do nascimento dele, de criatura dele, igual criatura de Adão. Sabemos que como que foi criado Adão?
ele não tinha pai, não tinha a mãe. Essa parte que está falando que exemplo de nascimento de Maria, do Jesus, igual ao nascimento de Adão, que não tinha o pai, que o Criador criou ele da barra. É a mesma coisa o profeta Jesus, ele não tinha um pai como que fisicamente a gente tem esse pai, um pai físico. Essa parte está mostrando o que? A importância de o Jesus, que nós acreditamos que o nascimento dele é especial, não é igual ao nascimento da gente. Sobre a Maria, que quando ela estava doente, o pai e a mãe, eles prometeram que quando nasce essa criança, vamos deixar ele ficar na sinagoga e adorar, rezar, suplicar. Porque naquela época não existia igreja, tinha sinagoga. Quando nasceu, eles falaram que, oh Deus, e agora o que vamos fazer? Era uma menina, porque naquela época não era acostumado as pessoas deixar uma menina dentro da sinagoga, rezar, suplicar, adorar, ou atender as pessoas. Mas eles falaram, como que a gente prometeu, vamos cumprir. Por isso eles, depois que Maria cresceu, passou um tempo da idade, eles levaram, deixaram ela na sinagoga para suplicar, rezar, adorar e atender as pessoas. Passou um tempo, isso é uma coisa que está mostrando que a pureza dessa mulher, que desde o início ela entrou na casa de Deus para conectar, adorar, rezar, suplicar, jamais conectado com o Criador, com Deus. E durante esse tempo, Maria todo dia estava rezando, suplicando, estava atendendo as pessoas, ajudando outras pessoas que tinham dúvidas ou precisavam algumas ajudas. Até que quando chegou o tempo que o Criador respirou na Maria, avisou que vai ser o nascimento de um grande homem. Que Maria começou, o Criador, oh Deus, como que vai ser? Eu não tenho nada relação com ninguém. Que o Criador avisou que isso, e ele mesmo, através do anjo Gabriel, está respirando nela. Isso também é outro milagre, é de Maria ou de Jesus também, que o Criador está respirando nela, a gravidez dela ficou através de essa respiração. Isso é a visão do Islã, os muçulmanos, é sobre de Maria, e isso, que o Criador respirou nela através do anjo Gabriel. Até que, durante o tempo que ela ficou grávida para o Jesus, ela precisa se sustentar. Isso é normal. Qualquer pessoa precisa se sustentar. Dizer que, durante esse tempo que ela estava grávida para Jesus, o Criador estava revelando, dando comida, a fruta para ela. Existe no Alcorão que Zacarias, que tomava conta dela, cada vez que entrava, achava algumas frutas na frente de Maria. Perguntava, Maria, de onde é essa fruta? Maria estava falando as frutas que não existiam naquela estação. Maria falava que isso, a fruta que o Criador Deus está revelando para mim de paraíso. Olha, até o sustento de Jesus, durante esse tempo que a Maria está grávida para ela, é a fruta de paraíso. Isso também o que está mostrando a importância de esse homem que vai crescer, vai nascer. Isso é a visão do Islã sobre o sustento dele também, sustento de paraíso. Porque o Criador sabe que ele vai ser um grande homem, vai ter uma grande responsabilidade, por isso deveria se sustentar através da fruta do paraíso.
Até que quando chegou o nascimento dele, que Maria pediu do Criador, que, oh Deus, como vou encontrar a comunidade? Porque todo mundo sabe que a Maria pura não tem relação com ninguém. E perguntou, oh Deus, como que eu vou encontrar a comunidade? Como vou responder a ela? Que o Criador Deus revelou para ela que não fala nada, fica quieta. Essa criança vai resolver tudo isso. Nasceu agora, na qual Maria levou na cola essa criança para a comunidade. Quando encontraram Maria, uma criança na cola, começaram a xingar, cada pessoa a falar a palavra, a besteira. Maria não falou nada, Jesus começou nesse tempo, começou a falar. Sou servo de Deus, foi revelado para mim o livro sagrado. Isso também é milagre dele, porque normalmente quando nasce uma criança, ela não fala nada. Isso é o milagre de Jesus que nós também acreditamos. Sobre outros milagres dele, que estava dando a vida para os mortos, estava curando as pessoas que tinham doença, não tinha remédio naquela época, e Jesus fazia isso. Sim, tudo isso com permissão de Deus, o Criador. Mas isso tinha esses milagres que recebeu do Criador. Isso está mostrando que a posição de Jesus e na frente na visão da comunidade islâmica. A posição dele, a espiritualidade dele e a ética dele também é importante. Nós temos no Corão Sagrado. Ja'alani mubarakan. E eu sou abençoado. Waja'alani mubarakan. O Criador me deixou abençoado. Wajihan fi dunya wal akhirah. Ele tem uma posição muito alta nesse mundo, na outra vida, na frente do Criador. E min al-muqarrabin é uma pessoa que é próxima para o Criador. ومن المغربين روح من الله, Espírito de Deus, Rasulullah, mensageiro de Deus, وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. Diz que Zacarias e Jesus, Elias e todos eles, وكل من الصالحين. Eles são as pessoas que saleh, as pessoas puras, as pessoas mais próximas para o Criador. Olha, isso é a posição de Jesus na frente do Criador, com as boas palavras. Isso é a palavra do Corão Sagrado, tudo que falei. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. Quando as pessoas começaram que o Jesus está falando que ele é o Filho de Deus. Essa trindade que as pessoas acreditam, que o Corão Sagrado bem claro está falando que não. وإذ قال يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. O Criador está perguntando que o Senhor falou que vocês têm que acreditar em eu e a minha mãe como um Deus, o Criador. Que aqui Jesus está falando que o Senhor sabe que eu nunca falei essas palavras. E não entra aqueles lugares que não tem conhecimento. O Criador sabia que Jesus não falou, mas queria mostrar para nós, avisar o ser humano que Jesus nunca falou essa palavra, que eu sou o Filho de Deus, eu sou o Deus mesmo. Não existe isso. Isso está falando também que ele está falando que sou um servo de Deus.
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Nunca vou falar as palavras que não deveria falar. Nunca vou falar para essas palavras. Tá? Posição dele, como que ele falou, que wajihan indallah, waja'alani mubarakan, sou abençoado. Isso existe no Alcorão Sagrado. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. Como que Jesus está falando que waja'alani mubarakan, o Criador me deixou abençoado. Aqui também o Alcorão Sagrado está falando. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. O Jesus, filho de Maria. Ele está falando ao Corão Sagrado bem claro, o Jesus, filho de Maria, não é filho de Deus. Udkur ni'mati alayk. Relembra as benções que a gente passou para o Senhor. Fa'ala walidatik. E para a sua mãe. Id ayyatuka, o que o Criador deixou para o Jesus? Sei que primeiro, id ayyatuka bi ruh al-Qudus. E confirmei o Senhor através de Ruh al-Qudus, anjo. E confirmei o Senhor, apoiei o Senhor através de o anjo Gabriel. تكلم الناس في المهد وكهلا. Ele está abençoado, benção do Criador para ele. O segundo, تكلم الناس في المهد وكهلا. Ele começou a falar, dialogar com o mundo, com as pessoas, e mesmo que ele estava في المهد, estava na cola, criança, nasceu agora, começou a falar com as pessoas. Vakahlan, isso é também milagre do Alcorão Sagrado. Naquele momento falou que Jesus falou com as pessoas quando que ele era bebê criança e quando ele é mais velho. Mais velho ainda, isso não aconteceu. Por isso que acreditamos que também que ele está vivo. O Alcorão Sagrado aqui também bem claro está falando, ele vai falar com as pessoas e mesmo que ele está mais velho. Porque ele, quando que Deus levou ele para cima, era mais jovem, mais ou menos 30 anos. Mas aqui está falando ao Corão Sagrado que ele vai falar wa fil mahdi wa kahlan. Kahlan, uma pessoa que é mais velha, uma pessoa velha. Isso vai acontecer quando que ele vai aparecer. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Outra benção do Criador para o Jesus, que nos ensinamos o Senhor, Al-Kitab, o livro sagrado, Al-Hikmah, sabedoria, Al-Tawrat, Al-Injil, os livros sagrados de Tawrat e Evangelhos, que o Senhor sabe, esses livros, tem conhecimento sobre esses livros. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. Outra benção do Criador para Jesus. Isso. وَإِذْ تَخْلُقُ, o Senhor está criando da barra passarinho. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. O Senhor está criando da barra passarinho. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. E depois o Senhor está respirando naquele passarinho que criou da barra, ele vira com passarinho que normalmente começa a voar. Isso não é milagre dele, acreditamos. Quem que acredita essas palavras hoje sobre Jesus que os muçulmanos estão acreditando? Tudo isso assim, está falando que be'idni, com permissão, com a minha permissão está acontecendo isso. E ele estava o quê?
ele estava curando as pessoas que tinham doença, as doenças que não tinham remédio naquele momento. Al-akmaha wal-abrasa bi'idhni. Aquelas pessoas que tinham doença, não tinham cura, remédio, o Jesus estava curando elas também com permissão de Deus. Isso também é outro benção do Criador para o Jesus. O sexto, وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. O Senhor está dando vida para os mortos, com a minha permissão. Acreditamos, quem que pode dar a vida para os mortos? Ninguém, só o Criador. Mas o Criador, Deus Altíssimo, deixou essa posição, esse poder para o profeta Jesus, que ele fazia com permissão do Criador, a vida para os mortos. Isso é também outra benção do Criador para o Jesus. Quando o Bani Israel negaram ele, outra benção do Criador para o Jesus, e que quando a comunidade negaram ele, começaram a correr atrás dele para pegar e matar e cortar o pedacinho, o corpo dele, queriam, não é isso? Por isso que Jesus estava fugindo. Diz que é nesse momento apoiamos, ajudamos o Senhor. Como o Criador, Deus levou ele para cima. E isso é também outra benção do Criador para ele. E também o Jesus, até hoje, ele está vivo. Normalmente, uma pessoa não tem essa vida mais de 2000 anos. Normalmente. Tá certo? Isso é outra benção do Criador para o Jesus, que ele até hoje está vivo. Outra benção do Criador para Jesus ele é o Salvador do mundo. Vai voltar com o Imam Mahdi, 12º apóstolo do profeta Muhammad. Eles dois vão fazer a justiça no mundo inteiro. Que é um profeta de Deus que foi criado como um ser humano, mas Deus deixou essa posição para ele, que vai ser o Salvador do mundo no último tempo. Isso não é benção do Criador para ele, que ser uma pessoa Salvador do mundo, e uma pessoa que vai fazer a justiça no mundo inteiro, com certeza. Isso também benção do Criador para ele. E isso são algumas palavras ao Corão Sagrado que a gente acredita sobre o Jesus. Verdade que hoje o mundo, seja o mundo judaico, o mundo islâmico ou o mundo cristão, precisa cada vez pesquisar mais sobre a palavra do Alcorão Sagrado que está falando sobre o Jesus. Não existe nenhum livro como que o Alcorão Sagrado está falando, confirmando, apoiando o Jesus Cristo. Não existem outros livros. E mesmo no Taurat, ou Injil, Evangelhos, não existem essas palavras que existem no Alcorão Sagrado sobre o Jesus. O Alcorão Sagrado está o quê? Está apoiando, está dando uma posição que Jesus tinha, que infelizmente hoje existe pouca pesquisa sobre a palavra do Alcorão Sagrado sobre o Jesus. Por isso, a gente convida hoje o mundo, especialmente o mundo cristão, para pesquisar cada vez mais sobre Jesus Cristo no Alcorão Sagrado. Jesus Cristo segundo o Alcorão Sagrado, que com certeza as pessoas vão achar as palavras que não existem nos outros lugares. E outra vez, parabenizamos para
todos os irmãos e as irmãs nessa data especial, nascimento de Jesus Cristo, que é um grande homem para o mundo islâmico, o mundo cristão, o mundo judaico e outros segmentos. Pedimos a Deus que fique abençoado esses dias. E a gente também fica feliz com a felicidade de nossos irmãos cristãos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقا ببخشید. سلامت باشید.